Tuan saiu de casa, como de costume, para ir ao canteiro de obras. Hoje, ele tinha várias tarefas importantes para supervisionar pessoalmente. No caminho, sua assistente estava sentada no banco do passageiro, folheando documentos e anotando rapidamente os pontos que precisavam ser relatados. Tuan dirigia com atenção, mas de repente percebeu um homem parado à beira da estrada, acenando para pedir carona. Mesmo estando com pressa, sua natureza generosa o fez parar sem hesitar. "Bom dia, senhor. Precisa de ajuda?" O homem, que aparentava ter pouco mais de 50 anos, tinha um rosto marcado pelo tempo e suor escorrendo pelo rosto. Ele respirou fundo e respondeu com a voz rouca: "Meu carro quebrou e minha casa ainda está longe. Você poderia me dar uma carona até lá?" Tuan assentiu sem pensar duas vezes. "Claro, suba, eu te levo." Durante o trajeto, o homem contou um pouco sobre suas dificuldades e os desafios que enfrentava diariamente. Ao chegar ao destino, ele agradeceu repetidamente. Tuan apenas sorriu levemente e seguiu seu caminho rumo ao canteiro de obras. Assim que chegou, desceu do carro e imediatamente começou a trabalhar. Sua assistente o acompanhava de perto, registrando todas as informações importantes enquanto ele conversava com o gerente da obra. "Como está o andamento da construção?" O gerente respondeu prontamente. "Está indo bem, mas precisamos reforçar a fundação da área B. O solo ali é um pouco instável, e se não corrigirmos isso agora, pode comprometer a qualidade no futuro." Tuan refletiu por um momento e então declarou com firmeza: "Então façam isso imediatamente. Não quero correr nenhum risco." Depois de inspecionar os pontos críticos da obra, Tuan decidiu visitar a área de alojamento dos operários. Ele sempre se preocupava com as condições de trabalho e queria garantir que tudo estivesse adequado. Os dormitórios estavam limpos e bem organizados, mas ainda havia algumas melhorias a serem feitas. Anote isso para mim. No final de semana providenciaremos mais ventiladores e os equipamentos necessários. A assistente assentiu e registrou a observação ponto após concluir as inspeções. Tom partiu para outro canteiro de obras, onde precisava se encontrar com outro gerente para discutir o andamento de um projeto diferente. Lá. Ele se reuniu com a equipe de engenheiros para avaliar as condições do solo e planejar as próximas etapas da construção. Apesar da rotina intensa, ele mantinha sua postura profissional e comprometida. Depois de um longo dia de trabalho, tudo parecia estar sob controle. As equipes estavam motivadas e os projetos avançavam conforme o esperado, mesmo cansado. Tuan sentia-se satisfeito ao ver que tudo estava caminhando na direção certa. A mãe de Tuan saiu cedo para ir ao mercado. Mesmo com uma vida confortável, ela sempre fez questão de escolher pessoalmente os ingredientes mais frescos. Hoje não foi diferente. Caminhava pelos corredores do mercado, selecionando cada item com cuidado e trocando algumas palavras com os vendedores que já conhecia. Enquanto escolhia verduras, ouviu uma voz familiar ao seu lado. Ao se virar, ficou surpresa ao reconhecer uma antiga amiga da juventude, nada menos que a ex-sogra de Tutian. As duas se olharam, espantadas com o inesperado reencontro. "Eu não acredito! Que coincidência te encontrar aqui!" A mãe de Tuan sorriu calorosamente e se aproximou. A ex-sogra de Tutian ficou momentaneamente surpresa, mas logo retribuiu o sorriso animada. "Nem me fale! Quantos anos já se passaram? Você está bem?" Ali, no meio do mercado, elas começaram a conversar animadamente sobre o passado. Entre risadas e lembranças, a mãe de Tuan convidou a amiga para ir até sua casa para continuarem colocando o papo em dia. Ao chegar na mansão de Tuan, a ex-sogra de Tutian não conseguiu esconder sua surpresa. Seus olhos percorreram cada canto da casa luxuosa, admirando a decoração sofisticada e os espaços amplos. Ela suspirava de espanto a cada detalhe. "Que casa maravilhosa! Você vive uma vida realmente invejável." Ela caminhou pelo salão, explorou a cozinha e até subiu alguns degraus da escada para espiar o andar superior, como se estivesse avaliando a propriedade após o pequeno tour. Elas se sentaram para tomar um chá e continuar a conversa. No entanto, a atmosfera mudou completamente quando a ex-sogra de Tutian avistou a jovem limpando um canto da casa. Ela congelou por alguns segundos antes de sua expressão se transformar completamente. Seus olhos se estreitaram de raiva e sua voz soou cortante. "Sua miserável! O que você está fazendo aqui?" Tutian se sobressaltou e, ao se virar, viu a mulher se aproximando rapidamente, furiosa. "Então é isso? Você veio até aqui para se agarrar a esse CEO? Está tentando se aproveitar da riqueza dele para mudar de vida?" Tutian ficou atônita, recuando instintivamente, enquanto a mãe de Tuan se levantou de imediato para intervir. "Calma!
Se acalme, podemos conversar. Mas a ex-sogra de Tu Tien não queria ouvir, ela avançou ainda mais, tentando agarrá-la pelo braço. Volte para casa agora mesmo. Não vou permitir que continue envergonhando nossa família. Tu Tien tremia, mas tentou manter a compostura. Eu não estou fazendo nada de errado. Apenas estou ajudando nesta casa. Não estou tentando me aproveitar de ninguém. Mesmo assim, a mulher não escutava. Seus insultos continuavam, sua fúria só aumentava, e ela tentou arrastar Tu Tien na força. Foi então que a mãe de Tuan interveio de vez, sua voz firme e carregada de autoridade. Já basta! Se continuar com essa confusão, eu não vou tolerar! O clima na casa ficou extremamente tenso. Potetê, assustada, sentiu o peito apertado. A sogra olhava com desprezo e a mãe de Tuan, com um olhar severo, deixou claro que não permitiria mais desrespeito dentro de sua casa. Após o confronto tenso com sua sogra, Tu Tien sentiu-se tonta. A mãe de Tuan percebeu imediatamente seu estado e, sem hesitar, ajudou a subir para o quarto e descansar. Fique deitada e descanse, não se preocupe com nada. Depois de acomodá-la, a mãe de Tuan foi até a cozinha e começou a preparar um mingau quente. Mesmo tendo empregados para isso, ela queria fazer com as próprias mãos, como uma forma de demonstrar carinho. Quando o mingau ficou pronto, levou cuidadosamente a bandeja até o quarto e colocou-a sobre a mesa ao lado da cama. Tu Tien já havia despertado, embora seu rosto ainda mostrasse sinais de cansaço. Coma um pouco, vai te fazer bem. Ao olhar para a tigela à sua frente, Tu Tien sentiu um aperto no peito. Ela já sonhou em ter uma família que lhe desse amor, em ter uma sogra que se importasse com ela dessa maneira. Mas, ironicamente, a única coisa que recebeu da família de seu ex-marido foi dor e humilhação. Ela pegou a colher e começou a comer devagar. A mãe de Tuan não saiu do quarto imediatamente. Sentou-se ao lado dela e falou suavemente. Não se preocupe com o que aconteceu. Aqui, ninguém te rejeita. Tu Tien abaixou os olhos. Sua voz saiu baixa e hesitante. Eu trouxe problemas para sua família. Eu realmente não quero causar mais transtornos. A mulher sorriu gentilmente e colocou a mão sobre a dela. Ajudar alguém nunca é um transtorno. Fazemos isso porque queremos, não porque nos causa problemas. Depois de terminar a refeição, Tu Tien se sentiu um pouco mais aliviada. No entanto, a culpa ainda pesava em seu coração. Não demorou muito para que Tuan voltasse para casa. Ao vê-lo, Tu Tien abaixou a cabeça e rapidamente pediu desculpas. Me desculpe por causar problemas para sua família. Tuan franziu a testa e respondeu com seriedade. Você não fez nada de errado. Quem deveria se desculpar não é você. Antes que pudessem continuar a conversa, o som de uma buzina ecoou do lado de fora do portão. Era a ex-sogra de Tu Tien. E dessa vez, ela não estava sozinha. Ela havia trazido Thierry, o ex-marido de Tu Tien, até a mansão de Tu. Assim que o portão foi aberto, os dois invadiram a casa com expressões furiosas. Sua vagabunda, como ousa estar aqui? Shen rugiu, os olhos cheios de ódio. Sua mãe apontou o dedo para Tu Tien, a voz fria e cortante. Volte para casa agora, pare de nos envergonhar. Tu Tien ficou paralisada, assustada, mas Tuan imediatamente deu um passo à frente, protegendo-a. Ela não tem mais nenhuma ligação com vocês. Se continuarem com esse escândalo, eu chamaria a polícia. Xin encarou Tuan com raiva, mas não pôde fazer nada. Ele sabia que ali, naquela casa, não tinha o poder de agir como fazia antes. Vendo que não conseguiriam levar Tu Tien à força, ele e sua mãe saíram furiosos, deixando para trás palavras ameaçadoras e cheias de ressentimento. Depois que tudo se acalmou, Tuan sentou-se de frente para Tu Tien na sala de estar. Seu olhar era sério, mas sem qualquer sinal de reprovação ou impaciência. Ele apenas queria que ela entendesse que não precisava enfrentar tudo sozinha. Fique tranquila e permaneça aqui. Eu vou protegê-la. Não tenha medo das ameaças deles. Sua voz era firme e reconfortante. No entanto, Tu Tien abaixou a cabeça, seu coração pesado de preocupações. Eu me sinto culpada com sua família. Não quero incomodar mais ninguém. Ela já havia causado muitos problemas. Sabia que sua ex-sogra e Shaggy não desistiriam tão facilmente. E a última coisa que queria era envolver outras pessoas nessa situação mesmo. Com o carinho da mãe de Tuan e toda a proteção que ele lhe oferecia, algo dentro dela dizia que não merecia essa ajuda naquela noite. Tu Tien não conseguiu dormir. Seus pensamentos estavam inquietos e, no fim, tomou uma decisão. Antes do sol nascer,
Sentou-se à mesa e pegou um papel e uma caneta. Com cuidado escreveu uma carta. Cada palavra era escolhida com atenção, tentando expressar o que não conseguia dizer pessoalmente a Tuan. Tuan, eu sou profundamente grata por tudo que você e sua família fizeram por mim. Nos últimos dias, vivi momentos que nunca imaginei, recebendo cuidado e proteção. Mas eu entendo que não posso continuar incomodando você e sua família. Não tenho nada para retribuir toda a ajuda que me deram. Só posso dizer obrigada e esperar que um dia eu seja forte o suficiente para me sustentar sozinha. Me desculpe pelos problemas que causei. Espero que você e sua família fiquem sempre em paz. Ela dobrou a carta e a colocou sobre a mesa, então, silenciosamente, arrumou suas poucas coisas, dobrou cuidadosamente os cobertores e deixou tudo em ordem. Quando Tuan chegou em casa, uma sensação estranha de inquietação o tomou. Ele entrou na sala e chamou em voz alta. Tu Tien? Nenhuma resposta. A casa estava estranhamente silenciosa. Pressentimento ruim tomou conta dele, e ele correu para o quarto dela. Ao abrir a porta, encontrou o cômodo vazio. Não havia mais nenhum sinal de Tu Tien. Apenas uma carta repousava sobre a mesa. Ele pegou o papel e leu cada linha atentamente. Seu rosto ficou sério e seus dedos apertaram involuntariamente a folha. Então, ela foi embora. Do lado de fora, o sol começava a nascer. Enquanto isso, Tu Tien já havia retornado à sua pequena caverna sentada à entrada. Olhava para o horizonte distante. O calor dos últimos dias ainda estava presente em sua memória, e uma parte dela sentia um aperto no peito. Mas sabia que não podia continuar fugindo. Seu destino sempre foi difícil, e ela precisava enfrentá-lo sozinha. Pela manhã, a luz suave do sol filtrava-se entre as folhas, iluminando a ampla mansão. Tu Tien sentia-se melhor após uma noite de descanso, mas sua mente ainda estava repleta de pensamentos. Enquanto isso, em outro canto da casa, a assistente de Tuan observava tudo discretamente. Ela não gostava nada da atenção especial que Tu Tien estava recebendo, e sem perder tempo, pegou o telefone para ligar para a mãe de Tuan. Tia, o Tuan está muito estranho ultimamente. Ele trouxe uma mulher desconhecida para casa, está cuidando dela com muito carinho, parece até que ela dormiu aqui. Do outro lado da linha, houve alguns segundos de silêncio antes que uma voz firme, porém calma, respondesse. Entendido. Estou indo agora mesmo. Menos de uma hora depois, um carro luxuoso parou em frente à mansão. A mãe de Tuan desceu do veículo enquanto o motorista carregava suas malas para dentro. Ela também trazia uma grande cesta de presentes, que foi colocada sobre a mesa do escritório do filho. Assim que entrou, viu Tuan sentado no sofá, analisando alguns documentos. Mãe, a senhora voltou. Tuan se levantou e sorriu levemente ao ver a mãe retornar de sua longa viagem. Ela sentou-se no sofá, suspirou e perguntou: Como estão as coisas no trabalho? Tudo indo bem? Sim, está tudo sob controle. Os projetos estão progredindo bem. Os dois conversaram por um tempo sobre o trabalho e os acontecimentos recentes. No entanto, de repente, a mãe de Tuan mudou de assunto e olhou para ele de maneira inquisitiva. E essa história de trazer uma mulher desconhecida para casa, sua assistente já me contou tudo. Tuan franziu levemente as sobrancelhas, mas manteve a voz tranquila. Ela não é uma estranha. O nome dela é Tu Tien. Ela passou por momentos muito difíceis. O ex-marido e a família dele a maltrataram. E ela não tem para onde ir. Só estou tentando ajudá-la. A mãe de Tuan ficou em silêncio por alguns instantes antes de se levantar. Leve-me até ela. Quero vê-la. Ao entrar no quarto, viu Tu Tien deitada, ainda um pouco pálida. Para surpresa de Tuan, sua mãe não demonstrou desagrado ou desaprovação. Pelo contrário, seus olhos refletiam empatia. Ela se aproximou e colocou delicadamente a mão sobre a testa de Tu Tien, verificando se ela ainda tinha febre. O gesto pegou Tu Tien de surpresa, mas ao mesmo tempo trouxe-lhe um inesperado conforto. Descanse, querida, não se preocupe com nada. Aqui ninguém te rejeita. Quando se sentiu melhor, Tu Tien decidiu que queria fazer algo para retribuir a hospitalidade e a gentileza que estava recebendo. Ela arrumou cuidadosamente a cama, organizou o quarto e limpou tudo com carinho. Era um pequeno gesto, mas era a única maneira que ela conhecia de demonstrar sua gratidão por tudo que estavam fazendo por ela. Mồ hôi lấm tấm trên đôi trán. Đôi tay gầy guộc, đầy vết xước, nhưng cô vẫn kiên trì. Cô hiểu rằng
Chỉ có lao động không ngừng mới giúp được cô tiếp tục tồn tại. Cô tự nhủ rằng mình sẽ tiếp tục sống, dù khó khăn thế nào cũng không quay lại nơi đã đẩy cô ra đường. Nếu đã không ai bảo vệ cô, thì chính cô sẽ tự bảo vệ bản thân. Tự tiên siết chặt đôi bàn tay, ánh mắt kiên định. Từ giờ phút này, cô sẽ không còn là người phụ nữ yếu đuối như trước nữa. Trở về bên căn lều dưới hang đá, Tự Tiên lặng người khi nghe tin ông Thanh, người đã giúp đỡ cô, bị nhóm giang hồ của Chiến hành hung. Cô không thể tin rằng lòng tốt đơn thuần của ông lại trở thành lý do khiến ông bị